Você me conhece? Não me conhece? Ainda não me segue? Ainda não é inscrito no meu canal? Se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações. Aproveita, curta, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, familiares, principalmente para aquelas pessoas que acham que nada dá certo, que acham que não tem como avançar, que tudo tá dando ruim, porque com certeza eu provo que você pode muito mais. Basta você ser perseverante. Eu fui convidada para fazer parte de um podcast, por sinal, meu primeiro podcast. Olha que emoção, que emoção, que emoção. E eu quero compartilhar aí com você, tá? Partes de como foi esse dia incrível que eu tenho certeza que esse podcast, todas as partes, irá impactar a sua vida. Tá bom? Assista, fica aí com a primeira parte do podcast e com certeza vai falar muito ao seu coração. Não se esqueça, como eu falei, de se inscrever, de ativar as notificações, compartilhar e dizer o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo e bom vídeo para você. Olá, pessoal! Então, estamos aqui hoje, mais um podcast, A Culpa da Minha Mãe. E olha, é muito especial, todos são especiais, né? É óbvio. Nós temos hoje uma doutora maravilhosa, com uma história belíssima de vida. A gente sempre, eu falo, sabe, doutora Denise, que a gente aprende muito quando a gente prega, quando a gente fala para alguém, a gente sempre aprende, né? Você já tá falando com a convidada. Galera, ela já tá apresentando, já tá falando com a convidada. Calma, eu não tô. Só tô falando pro pessoal vir assistir. Então, gente, antes da gente falar com a nossa queridíssima convidada de hoje, você vai chamar a galera pra estar aqui, gente, porque a história é linda, maravilhosa. Tem algum amigo aí que tá reclamando da vida, que tá passando por algum problema? Verdade. Chama, porque realmente é uma história poderosa. Hoje é o dia, é a noite. De Deus, tá? E tem coisas muito boas aqui, tá? Você não perde. A gente começa assim, com o coração assim, aceleradíssimo. Verdade. Vamos começar? Vamos. Podemos? Podemos. Então tá bom. Vamos. Até porque nós queremos ficar famosa mesmo. Na verdade, Aimee, a gente sempre falou e concordou que todos, doutora, que viessem aqui eram especial. Todos que virão são especiais, são artistas, são especiais, são artistas do mais alto escalão, porque somos mesmo tão especiais, né? Com tanta história especial que às vezes está um pouco no anonimato, às vezes as pessoas não conhecem. Então isso aqui é justamente para dar essa oportunidade, para a gente se desabrochar, para a gente passar para as pessoas aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente já, né, tanta coisa que construiu, fez a nossa construção, né? Então é isso aí, vamos começar esse podcast e apresenta a nossa doutora. Ai, gente, tô muito feliz, gente. Olha, me perguntaram hoje qual era o podcast de hoje. Eu falei, não perde, que a história é maravilhosa. É verdade. É maravilhosa. E o que eu mais gosto é que a gente vai conhecer mais ainda ela, um pouquinho mais aqui com o que a gente vai perguntar, vai saber destrinchar um pouquinho mais da vida, da trajetória desse E ela é chique, né? Uma caneta maravilhosa, um mundo. Ela traz um mundo pra gente aqui. Denise, doutora Denise das Neves, que não é doutora do doutorado ainda, mas o doutorado vai chegar lá, hein? Você toma cuidado. Gente, doutores de plantão, cuidado, Denise, tá chegando. É verdade. Doutora Denise das Neves, ela é filha amada de Deus, ministra da palavra. Aqui eu não sei se tem palestrante não, mas tem, mas eu vou pular essa parte e vou puxar pra cima, porque ela é uma senhora palestrante. Gente, vocês têm que acompanhar ela nas redes sociais. Maravilhosa. Já andei assistindo algumas lives dela, gosto demais. Me encanto com as histórias dela. Ela é mãe do Nicolas e do Gabriel. Quantos anos tem eles? Nicolas tem 12 e Gabriel tem 7. Lindos, gente, vocês têm que ver lá, tá tudo registrado. Casada com Diogo Teixeira, prazer estar com o Diogo aqui com a gente. Há quantos anos vocês estão casados? Vamos fazer 9 anos, dia 23 de novembro. Ai, que benção. Que venham mais 9, mais Sim. 9, mais 9, Sim. eternamente aí. Que Deus abençoe vocês.
empreendedora, palestrante de storytelling de alta performance formada pelo Instituto De Andela, mentora, advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil, sócia do escritório Neves e Teixeira Advogados Associado, pós-graduanda em Psicanálise pelo IBADERJ ou IBADERJ? IBADERJ, estudante de Teologia, integrante do movimento Top Loba desde 2019. Esse aqui, gente, é de arrepiar. Ela é premiada pelo Brazilian Times como notável USA, notável dos Estados Unidos. É um prêmio internacional. É um prêmio que, para a história dela, vocês vão ver, é um marco. Tenho certeza disso. É um marco. Né? E me arrepiou quando eu li. Palestrante internacional do Instituto Benvenuto de Nova York, nos Estados Unidos. Benvenuto, vocês conhecerão quem é Benvenuto daqui a alguns episódios. Vocês não estão entendendo, gente. Vocês não estão entendendo. Escritora e autora do e-book Ferramentas para Alcançar uma Vida Vitoriosa e do livro Solo Físico Dores que Vivi, Desafios que Venci, Verdades Não Reveladas. Essa é uma gota do que é a doutora Denise Neves. Porque ela tem um sorriso largo, ela conversa gostoso. Verdade. Vocês preparem a pipoca, preparem o café, porque vai ter aí conversa para mais de 1 metro aí. E a história de superação é uma história lindíssima, tá? Eu vou começar com a seguinte pergunta. Que eu acho que é uma pergunta que já vai dizer um pouco de tudo. De onde veio Denise das Neves? De onde veio a Denise para chegar lá no Notáveis do USA? A Denise das Neves, ela veio do Complexo do Alemão. Aqui pertinho, né? Sim. Ela veio da favela da Grota, que é a Rua Joaquim de Queiroz, Beco São Bento, número 8. De lá veio a Denise das Neves. Rio de Janeiro, porque tem pessoas que provavelmente estão me acompanhando de outros lugares, outros países, né? Que vão se identificar. Sim, né? uma grande comunidade. Sim. Uma grande comunidade. É um conjunto de favelas, né? O Complexo do Alemão é um conjunto de favelas. E ali eu nasci, cresci, sou filha da dona Raimunda das Neves, do seu Valdelê Batista de Souza, sou a 6ª dos biológicos, mais 4 que a minha mãe criou, somos 10. E assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito acolhedora, né? Eu ia falar isso, eu ia te interromper falando isso. Você tá numa comunidade, né, de um lugar pobre e ela tem 6 e ainda adotou mais 4. Sim. Tipo alguma história que eu conheço também, né? Mais ou menos isso. Eram 13, mas a casa vivia cheia, né? Assim, na realidade, até onde eu sei, né, porque tem coisas que não tem nem como a gente não saber, porque minha mãe falava, minha mãe também gostava de falar muito, uma boa mineira, assim, só que não foi mineira criada em Ponte Nova, veio criança pro Rio de Janeiro. E ela criou 2 sobrinhos, que na realidade era sobrinho do meu pai. No leito de morte, minha avó pediu para que cuidasse, minha avó morreu, ela cuidou deles. No caso, 3, uma faleceu quando criança, na época dos meus 4 irmãos mais velhos. Porque eu sou temporã, gente. Eu nasci, minha mãe tinha 41 anos de idade, meu pai tinha 43. Eu fui aquele tiro que não ia sair mais nada e saiu a Denise das Neves. Deus queria mesmo, né? Queria. Minha mãe dizia que eu nasci com o olho aberto e um olho fechado, mas ela sem querer profetizou. Porque ela disse assim, essa daqui não vai ser mole. E realmente não fui. Não fui. Eu coloquei metade dos cabelos brancos que ela tinha, das filhas, dos filhos, né? Eu posso dizer que eu dei bastante trabalho em comparação aos meus irmãos. Muito trabalho. Assim, digo trabalho, não trabalho assim de responder, porque eu sempre, pasmem, gente, um dia eu fui contida. Um dia eu fui tímida. Um dia eu fui contida. Né? Um dia eu fui tímida. Um dia eu não falava, eu tinha vergonha de comer perto das pessoas, porque eu achava que só minha orelha balançava. Um dia. Mas, devido às circunstâncias, coisas que foram acontecendo, a Denise passou a ser mais falante, né? Como assim? A Denise deixou de ser fleumática para ser colérica, é isso? Ou de repente deixou de ser fleumática para ser colérica sanguínea? Foi uma coisa, passei a ser mais falante. De um extremo ao outro. Ou de repente poderia estar incutido isso ali dentro, porque
assim, a minha mãe, embora ela muito acolhedora, a gente não tinha voz. Então, acho que falar bem bastante é uma síndrome de quem não queria falar nada, porque a Priscila também esteve aqui conosco, Sim. né? Beijo, Priscila Caminha, né? E falou a mesma coisa, né? Que era super tímida também, mas... Assim, na realidade, assim, eu fui criada só no olhar, né? Só no olhar. Os mais velhos a gente tinha que dar benção, né? Venho de um berço espírita. Parece assim, até eu. Um berço espírita e assim, um terreno bem grande, porque embora eu morava dentro da comunidade, a minha mãe comprou o terreno do próprio alemão. Tá? Por isso o nome Complexo Alemão, Morro do Alemão. Minha mãe comprou o terreno do próprio alemão, mas depois descobriu que ele não era dono de nada. Era só um alemão mesmo, né? Não era dono de nada. Era só um alemão. Não era dono de nada e assim, acho que não cobrou mais das pessoas. Então assim, a gente morava lá na comunidade, mas o quintal da gente era enorme. Tinha árvores frutíferas, era bem grandão. Até o meu pai na época deixou até um pedaço que para poder fazer de caminho. A gente tinha um portão de baixo que dava para favela, para grota, né, que era no Beco São Bento, e um portão de cima que dava para Rua Nova, onde tem aquela Praça do Terço, que hoje tem um teleférico. Ah, sim. Hoje tem um teleférico. Tá? Então, assim, a gente morou ali, a gente era muito conhecida, porque minha mãe entrou pra ali com 9 anos de idade e saiu com 65. Falava, tinha muitos amigos, vizinhos. Tinha, porque a minha mãe, na época, minha mãe era rezadeira. Entendeu? Minha mãe era rezadeira. Então era conhecidíssima. Minha mãe era rezadeira, minha mãe, o primeiro recinto que nós frequentamos era uma mistura de circo esotérico com mesa. Então, minha mãe fazia muitos trabalhos, né, de caridade, tudo. Então, assim, era muito conhecida. E também o dono do centro era meu padrinho de batismo. Então, ele já era aposentado na época. Então, ele tinha uns trabalhos de despachante. Fazia uns trabalhos de despachante vinculados ao INSS. Então, muitas vezes ele chamava minha mãe para minha mãe acompanhar algumas pessoas nas perícias. Então, assim, mas muita gente conhecia a minha mãe. Conhecia a minha mãe por ser acolhedora, né? Minha mãe, assim, a minha mãe semeava muito no próximo, semeava muito na vida do próximo. A minha mãe ajudava muito as pessoas de fora, acolhia. Se ela soubesse que alguém estivesse passando dificuldade, ela acolhia. Só que, às vezes, isso em contrapartida, ela acolhia, às vezes, mais os de fora e acabava deixando esquecendo dos filhos. Ela assim acabava preterindo os filhos em detrimento alheio. Denise, eu tenho que te interromper, porque eu estou vendo a minha história. Eu vim morar no Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Eu tenho até a lauda, né? Minha lauda fala sobre isso. Eu vim num pau de arara, viemos num pau de arara, mãe com 13 filhos, né, no braço, com ela acompanhando. Viemos morar dentro de um centro, dentro de um quintal, que era um terreiro de macumba da minha tia. E a gente morou ali por muitos anos. Numa favela também. Numa comunidade Manguinhos, né? Favela Manguinhos. Hoje essa casa é uma igreja. Depois viemos para a comunidade da Cardim. Muitos anos. Minha família ainda está há 50 e tantos anos dentro da Cardim. Isso é importante, sabe por quê? É muito bom, porque as pessoas, a gente quando conta as histórias, né, fala de certos assuntos, às vezes parece que é meio que irreal, às vezes pode parecer meio irreal. E a gente fala do que a gente realmente viveu. A gente tem como comprovar tudo que a gente fala aqui dentro. Nada aqui é historinha com H minúsculo, é tudo de verdade. Então, é muito importante você que está aí nos assistindo, você saber que você está colocando o seu tempo conosco, né, de nos dar esse privilégio de nos assistir, mas pode ter a certeza de que tudo que é falado aqui é comprovado. Tudo que se fala, você vê como é que as coisas você está falando. Vai se conectando. Eu estou esquentando aqui dentro, porque está... Realmente, quem me conhece sabe da minha história, do meu passado, é exatamente desse jeito, mas pode continuar. E assim, lá na comunidade, o terreno da gente era cercado com arame farpado, né? Mas a minha mãe não deixava a gente brincar fora. Tanto que gente, assim, tudo bem que eu não posso nem colocar culpa.
né? Eu não sei andar de bicicleta. Na calma, você vai ter uma Não sei. topada. Não sei andar de bicicleta. Mas eu penso que até uma determinada idade, a gente pode até culpar alguém. Mas depois que você tá maior, você pode buscar aquilo que você não aprendeu. Então eu falei, quer saber? Eu vou aprender, vou tirar minha carteira de motorista, vou deixar esse negócio de bicicleta pra lá. Porque a gente não descia, a gente morava no morro, então eu não descia. A gente foi criada ali no quintal. Eu posso dizer que tive muitos momentos também de alegria, porque não tive só momento de dor dentro do Complexo do Alemão. Ali é a minha raiz, ali é o meu orgulho saber que eu vim dali. Tenho orgulho, tanto que eu tenho a primeira parte do meu livro, onde eu falo do meu nascimento até o 5º período de Direito, que é o período do Complexo do Alemão. É o período que ali eu tive o meu alicerce, a minha essência foi ali. E ali na comunidade, eu lembro que eu tenho um sobrinho que tá até fazendo aniversário hoje, Mário, ele tá fora, ele tá no Texas. E ele nasceu quando eu tinha 3 anos. E eu lembro que a mãe dele, quando eu tava maior um pouquinho, ela que começou a dar aula pra gente. Ela foi minha primeira professora, né? Primeira professora, a Ildinei, a gente chama ela de Dinei. E quando ele nasceu, eu tinha 3 aninhos, aí eu ficava observando, né, achava aquilo tudo diferente. Eu não tenho recordação do meu irmão mais velho morando com a gente, mas tenho a recordação ali a partir dos 4, 5 anos em diante, as recordações dali, que eles moravam embaixo da nossa casa, que era um porão, era uma casa, mas o teto era mais baixo, que meu pai tinha feito para minha avó na época. E essa minha cunhada, quando mais ou menos eu tinha uns 5 anos, ela fez uma escolinha lá embaixo, pegou uma porta de compensado, fez um banco, porque o meu pai, quando eu nasci, meses depois, o meu pai operou aneurisma cerebral e meu pai se aposentou por invalidez. Só que ele não se deu por vencido, né? Ele ficou trabalhando com obra. Meu pai, ele era soldador de navio, muito trabalhador, conhecido como Homem Draga. E o meu pai, ele começou a mexer com obra, então lá em casa tinha muitas madeiras. Só que eu não sei se é por conta também de... Meu pai não queria mais filhos, né? Meus irmãos contam que não queria nem os 4 mais velhos, assim, queria só os 2 mais velhos, os 2 meninos. Os outros que vieram já... No caso, a minha irmã, depois de 12 anos, os meus pais engravidaram da minha irmã, que é mais velha que eu, 2 anos, que também é temporã. Minha mãe tinha 39, meu pai acho que tinha 41. E depois veio a Denise, que aí que não queria mesmo, né? Porque a minha irmã ainda nasceu na época que a minha avó, a mãe dele, era viva. Minha avó colocou o nome dela de Patrícia. E depois, quando nasceu Denise, eu fui a única que a minha mãe deu um nome, né? Denise, tirada da música do Jorge Benjó, na época que ele era da banda do Zé Pretinho, Denise Reis. Só que ele não esqueceu, ele não aceitou. Tanto que durante todo o tempo que eu cresci até ele morrer, meu pai nunca aceitou a gente como filha. Nem eu. Eu já ouvi você contar isso. Nem eu e nem a minha irmã. Sua irmã mais velha. Ele dizia que a gente não era filha dele, que a gente era filha do ventre, etc, etc. Sabe, isso doía na época. Hoje, graças a Deus, né, já houve cura, já liberei perdão pro meu pai. Mas na época doía muito. Quando a gente ia perguntar algo a ele, ele dizia assim, isso não é comigo, isso que é sua mãe que teve vocês. E mesmo depois, né, independente disso, quando meu pai adoeceu, quando ele teve o primeiro princípio de AVC em 97, ele morreu em 2003, ele não chegou a me ver formada, ele chegou a me ver estudando. Eu honrei meu pai até ele morrer, sempre ajudei a cuidar dele, sabe? Eu e a Patrícia, a minha irmã também acima da gente, que é a mais nova dos 4 mais velha, que sempre estava mais presente, tanto que nós nos mudamos para Inhuaíba depois. E assim, doía muito quando meu pai falava... Aí vocês mudaram para Inhuaíba para poder ficar mais perto dele? Não, na realidade, nós mudamos para Inhuaíba porque lá no Alemão ficou muito perigoso. Sim. Assim, começou... Porque não tinha essa repercussão toda como tem hoje. Traficante, tráfico, isso sempre existiu. Tanto que no beco onde eu morava já teve boca de fumo. Só que depois ficou pior, principalmente depois que mataram o jornalista Tim Lopes. Que nós saímos de lá depois que mataram ele. Sim, sim, sim. Mas assim, toda a história de resiliência que eu vivi praticamente, toda a história eu vivi dentro do Complexo Alemão.
Eu vivia ali dentro do alemão, a rejeição, ser preterida, as violências ali dentro do complexo do alemão. Ali que foi assim, o transformar, né, que eu começou a nascer, ali que eu enterrei a menina, né? Enterrei a menina e comecei a lutar com uma mulher. Ali que eu comecei, tipo assim, do chinelo no pé, o salto alto do protagonismo. Ali que começou as coisas a arderem dentro de mim. Tá? E assim, voltando um pouquinho, que eu tava falando do seu pai, do meu pai, voltando na escola dessa minha cunhada. E essa minha cunhada fez essa escolinha, pegou essa porta de compensado e fez um banco. Só que, um determinado dia faltou um lugar para eu sentar. E eu morava em cima. Então, Sim. como eu morava em cima, eu falei assim, pode deixar que eu vou lá pegar uma cadeira. Aí uma determinada pessoa se ofereceu para ir pegar a cadeira comigo. E foi quando eu sofri o primeiro estupro. Eu tinha 6 anos. E assim, o sentimento que eu tive nesse dia foi um sentimento de rejeição. Embaixo, ela não percebeu o tempo que Sim, estava demorando? então, o sentimento de rejeição. Tinha bastante crianças. E o quintal da gente, quintal da Dona Raimunda, a gente tinha árvores frutíferas. Todo mundo gostava de ir pro quintal da gente. O sentimento de rejeição que eu sofri foi porque nesse dia ninguém sentiu a minha falta. Eu não voltei. E ninguém sentiu a minha falta. Eu não voltei, a cadeira voltou, mas eu não voltei e ninguém sentiu a minha falta. E eu me lembro de como foi, lembro da cor da coxa, o que aconteceu. Hoje, como profissional do direito, as pessoas perguntam, Denise, como você sabe se foi estupro 213, né, como diz no penal, ou se foi um abuso, tá? Hoje eu sei que foi um 213, um estupro. Por que eu sei que foi um estupro? Porque você teve coito, você teve líquido, introduziu. Então não é só abuso. Eu lembro de como eu fiquei, eu lembro que isso aconteceu mais de uma vez. Da outra vez, eu voltei, mas eu não quis sentar em lugar nenhum, eu fiquei sentadinha ali no canto, no chão. E tem pessoas que me perguntam assim, Denise, mas por que você não falou para sua mãe? Por que você não contou para ninguém? Por que você não falou para ninguém? Eu penso assim, a criação que eu tive, tá? Eu não tive uma criação de relacionamento que eu digo assim, como foi seu dia hoje? Como foi? O que aconteceu? Sabe? Diálogo, né? Não tinha esse diálogo, não tinha assim. Complicado. Até porque assim, a minha Muitas mãe, crianças para dar conta. a minha mãe também assim, a minha mãe era uma pessoa, ela não era fechada, ela era analfabeta, ela era muito sábia. Muito sábia, só que assim, ela era analfabeta informal, ela só sabia copiar o nome dela, lia com muita dificuldade. E a minha mãe também, hoje eu entendo, a minha mãe sofreu muito, a minha avó morreu, ela tinha praticamente 10 anos, quando minha avó morreu, passou por mais de 3 casas, e o que ficou pra mim? Que ela era uma estranha também nas 3 casas, então acho que pra ela pensava o quê? Que nós já estávamos ali guarnecidos dentro de casa por ela tinha que cuidar dos de fora que não tinha. Isso foi o que ficou pra mim hoje, entendeu? Tanto que eu digo que a minha mãe deixou um legado de amor ao próximo. Então assim, não tinha assim, como foi o seu dia? Minha mãe não tinha tempo. Minha mãe era zeladora do terreiro, então ela tinha os dias lá e era bem puxada, era quarta, domingo, de 15 dias de madrugada. E também assim, ela trabalhava fora. Eu lembro que ela trabalhava nos apartamentos chamado IP, que tinha lá próximo, e ela também acompanhava muitas vezes o meu padrinho nas pessoas que ele designava para fazer as perícias, que hoje, eu trabalhando com direito previdenciário, sei que perícia é médico, e nós não éramos levados ao médico, graças a Deus que nós não tivemos nada. Minha mãe curava a gente com reza, com mato, socando chá. Era o que ela fazia pra gente, entendeu? Eu acredito que antigamente, assim, as mães era mais rústica, né? A gente tinha vara de correção, que a minha mãe pegou, descascou a vara de Guiné, pendurou pra corrigir. A gente não era igual as crianças hoje, que quando chegava um adulto, ficava ali participando da conversa. Não, a gente não participava da conversa. A gente tinha que dar benção às pessoas, a gente não ficava participando. Minha mãe só olhava pra gente. Assim, se chegasse alguém e falasse assim, Dona Raimunda, sua filha xingou minha mãe, ela não perguntava se realmente eu xinguei.
Não, ela não Já ia corrigir. Ela corrigia a gente. Já pegava várias. Então eu posso dizer que, de repente, essa Denise que eu sou hoje já existia. Mas ela estava ali suprimida, ela estava ali guardada, reprimida devido à criação que eu tive. Sim. Devido à criação. Então eu não falei. Eu senti aquela dor, doeu, fiquei alguns dias sentindo aquela dor ali, né, nas partes íntimas, mas eu não falei nada com ninguém. Até porque, assim, eu me recordo para ir para médico, para ir para pronto-socorro, naquela época ali, era se você tivesse alguma coisa exposto. Que nem um exemplo, tá sangrando, caiu, quebrou a perna. Fora disso, pelo menos a minha mãe fazia um chá. Eu tive pneumonia, tinha 12 anos, a minha mãe curou em casa. Então, assim, não se levava. Eu não sei, hoje eu levo meus filhos no pediatra, mas não tinha esse coisa. Eu acredito até que muitas síndromes, muitas coisas também que existiam antigamente, as pessoas falavam assim, fulano é abestado, mas às vezes a pessoa não era, tinha autismo, tinha déficit de atenção, dislexia. Só que a família não conseguia diagnosticar. Eu me recordo de uma tia que faleceu em 2019, uma tia muito querida, que foi minha madrinha de casamento. E que quando ela trabalhava ela vinha de 15 dias para casa. E a casa que ela vinha era a nossa casa, que ela era irmã do meu pai, né? Vinha para nossa casa. E ela falava muito assim, Raimunda, olha essa menina falando clube. Ah, porque trocava. Isso, ela falava assim, Raimunda, olha essa menina falava clube. A outra, então eu cresci com essa dificuldade de pronunciar o L e o R, de pronunciar muitas vezes o B e o D, eu trocar. Assim, e o interessante é que eu escrevia certo, mas o pronunciar. Tanto que eu comecei a ler nova, com 5 anos eu já lia. 5 para 6 anos eu já lia. Depois desse episódio que houve, né, essa primeira violência, que eu conto como segunda, porque para mim a primeira violência já foi a rejeição, que eu já vi rejeitada. A segunda seria preterir. Ou seja, eu me sinto uma vencedora, porque eu já venci na corrida do espermatozoide, porque assim... eles não deixavam eu esquecer. Meu pai deu dinheiro porque não queria você. Então não tem como. Como você sabe disso? Porque eles não deixavam a gente esquecer. E assim, eu lembro que depois desse episódio eu fui pra escola, porque antigamente não tinha creche. Nós entrávamos no CA, não tinha jardim, entrava no CA. Eu entrei no CA e como eu já sabia ler, me botaram no CA, no primeiro dia de aula me deram uma folha de papel chamequinho. E eu escrevi na folha, fiz um coração tortinho e escrevi, eu te amo, tia Vera. Olhei no quadro negro, vi o nome dela, aí ela olhou e falou assim, você já sabe ler, você não pode ficar aqui. Você não vai poder ficar aqui. E eu fiquei olhando pra cara dela, eu me lembro que foi nesse dia, e uma outra vez, quando eu tava no CA, e uma outra vez, quando eu tava indo da 3ª pra 4ª série, que a minha mãe teve na escola. Porque todos os meus boletins eram assinados por terceiro. Minha mãe sempre assinava o boletim pra gente, ela pedia alguém pra assinar o boletim. Que ela não conseguia, ela não assim, eu vejo que ela não tinha a questão da prioridade. Que é hoje, assim, que às vezes, assim, eu aprendi, ou de repente, assim, ela via, de repente, em tese, que aquela pessoa precisava mais, de repente. Hoje eu vejo, assim, depois que eu me converti, eu aprendi que primeiro Deus, primeiro a nossa família, mas até dentro da família você tem prioridades. Dentro da família você tem ali o cônjuge, depois os filhos. Por quê? Porque os filhos vão embora. Então os filhos vão embora e quem vai ficar com você ali é o seu cônjuge. Depois vem as outras coisas, igreja, trabalho, ou se não for igreja, a religião que você segue, etc. Eu não tô aqui, cada um caminha na luz que tem. Nesse sentido, assim, a minha mãe não dava essa prioridade. Ela não dava, mas eu acredito que ela não dava essa prioridade de forma inocente, sem saber, pelo fato dela não ter instrução, ela não teve ninguém que a aconselhou. Aconselhou ela, que conversou. Ela dizia que ela casou para fugir do sofrimento. Sim. Ela queria fugir do sofrimento. Que era muito comum lá atrás, né? Muito... Tanto que ela casou. Engraçado eu me lembro, você falando assim, eu me lembro de pessoas que tiveram histórias, não só a nossa família, mas outras pessoas que eu conheço que tiveram histórias parecidas, assim, que casaram pra sair de casa, porque antigamente era assim. Meu avô pagou pra minha mãe, pra casar com a minha mãe, pra tirar ela do sofrimento.
Sofrimento. Então, assim, eu vejo que a minha mãe, ela também tem uma história. Assim também como meu pai. Meu pai, ele era o mais velho dos irmãos, né? Ele tem uma história também, ajudou Sofrida, muitos filhos. né? Sofrido. E não conseguiu, de repente, nesse período, ressignificar. Sim. Não conseguiu ressignificar. Então, assim, só que aquele período, até eu entender isso, que eles não conseguiram também ressignificar, não conseguiram. Eu só olhava para minha dor. Eu só olhava para minha dor, para o meu sofrimento, e eu tinha raiva. Esse período de quantos anos você tinha? Eu digo que assim, eu digo que até. 6 anos foi a ideia. Eu digo que até eu só comecei, assim, a buscar um relacionamento com a minha mãe quando eu tive o meu filho mais velho. Entendi. Um relacionamento melhor. Foi depois que eu me converti, eu tinha 31 anos quando eu tive meu filho mais velho. Porque, assim, até mais ou menos eu ter 31 anos, de eu entender com relação ao perdão, que liberta, que cura, que o perdão é pra você, não pro outro, foi quando eu me converti. Até porque lá em casa tinha a Bíblia, mas ficava aberta igual amuleto no Salmo 91. A gente não abria. E muitas vezes, o que a minha mãe fazia? A minha Aquela mãe pegava... coisa, leva seu filho, ensina seu filho o caminho que ele Não, deve não andar. tinha, não né? tinha, até porque eu fui criada no espiritismo, não lê a Bíblia. Então, mas a minha mãe cria muito. A minha mãe cria. Tinha fé. E a minha mãe era uma pessoa que, assim, as pessoas achavam até engraçado. Que a minha mãe, ela Se não... ela era rezadeira, faz sentido. É. Toda rezadeira tem fé. Né? Minha Tem mãe, fé, hoje tem seria, minha rezadeira. mãe, o chamado da minha mãe seria profética. Minha mãe tinha um dom de cura sensacional. Então, assim, eu vejo que hoje, a minha mãe naquela época, os outros até falam assim, não, minha mãe, a dona Raimunda é espírita, mas é estranha, que a minha mãe não gostava que a gente xingava palavrão, ela não ensinou a gente a xingar palavrão. Entendi. A gente nunca viu a minha mãe sem roupa, ela não trocava roupa perto da gente. Ela dizia que ela casou virgem, meu pai foi o primeiro namorado, o primeiro tudo dela, ela casou direitinho. Ela não usava, não gostava de roupa descomposta, de usar roupa pelada, não gostava, minha mãe não gostava. Minha mãe usava na água. Entendi. E nesse tempo que você estava começando com a escola, foi ali que você começou a tomar gosto de estudar? Eu me apoiava muito nas músicas da Xuxa, as músicas de sonho. Tudo pode ser. Tá vendo aquilo dali? Aquelas pessoas ali, entrou pro tráfico, ou vai morrer, como vocês viram ali, ou vai pro presídio, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e vai morrer. Se não for pro lado A, ou pro lado certo, do lado do comando vermelho, vai morrer. E não conte comigo.